Graças a Deus. Meus queridos irmãos, antes de tudo, eu quero dizer da nossa alegria de estarmos aqui com vocês, minha esposa, eu. Creio que posso falar também em nome do Guilherme, da Wendy, até do Gabrielzinho, filho deles. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Quero aqui parabenizar os irmãos, por esse espaço tão bem cuidado, e pelo zelo de vocês com a obra. Fico muito feliz de vê-los unidos em Cristo, perseverantes na obra do Senhor. Glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês, de cada irmão que tem aqui ajudado nosso amado pastor Wellington a puxar as redes, a estar fazendo a obra do Senhor. E eu fico realmente muito feliz de contemplar essa obra do Espírito Santo na vida de vocês. E gostaria então de convidá-los a abrirmos a palavra de Deus na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Glória a Deus. Os irmãos que quiserem ficar de pé em reverência à palavra, ou puderem. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5 em diante. Amém? 5 em diante. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Amém? Somente até aqui, oremos. Amado Deus, querido Pai, rogamos a Ti, Senhor, que para a Tua glória, ó Senhor, venhamos nesta manhã ter um aprendizado pela Tua palavra, Senhor, a respeito deste fundamento que é Jesus Cristo, Pai, o Verbo que se fez carne, Pai, a Tua palavra que é viva e eficaz para transformar as nossas vidas. Então, Pai amado, nós rogamos a Ti, fala conosco, Pai. Eu me despojo de mim mesmo, que não seja a minha carne, meu intelecto, mas o Teu Santo Espírito, falando através do Teu servo para a Tua glória. Fala com a Tua igreja, segundo a Tua vontade. Nós assim oramos, rogando que o maligno não roube de nós a Tua palavra. Que, Pai, o nosso coração esteja quebrantado e aberto para aprender de Ti. É a nossa oração, é a nossa esperança. E no nome do Senhor Jesus oramos, já Te agradecendo. E todos digam amém. Amém. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, o que vocês receberam, que é esse folheto aqui, no qual está escrito 10 princípios, trata-se de um apanhado de ensinamentos que nós encontramos na palavra e que nos ajudam a nos mantermos firmes nesse fundamento que é Jesus Cristo. Nós não estamos aqui com esses princípios querendo exaltar uma denominação ou qualquer pessoa que faça parte de um ministério que é a Igreja Bíblica Cristã. Porém,
Estes princípios são aqueles que nos ajudam a não nos desviarmos do propósito de Deus para a sua igreja. Quando eu estava com minha esposa em Salvador, na Bahia, aguardando para o início de uma reunião, que seria a primeira reunião com os irmãos que haviam escrito para o projeto Quero Congregar, lá em Salvador, foi que, naquele momento, assentado e aguardando que os irmãos chegassem, eu quis, naquela reunião, responder uma pergunta: o que faz com que o nosso ministério não esteja se corrompendo, como lamentavelmente muitos ministérios se corromperam ao longo dos últimos anos? Isso já vem acontecendo há algumas décadas. O que faz com que o nosso ministério não esteja se desviando do propósito do Senhor para a sua igreja? E a resposta está exatamente na relação desses pontos que nós vamos examinar aqui. E eu só tenho que glorificar a Deus, porque algo que foi escrito de uma forma tão espontânea, digamos assim, tão rápida até, veio se tornar algo que eu considero importantíssimo para que nós não venhamos sair do caminho que devemos andar. De fato, quando eu escrevi aquilo, eu não havia escrito com um propósito de que fossem 10 pontos, como é o caso, e não havia me dado conta da organização com a qual aqueles pontos foram escritos. Repito, isso aconteceu quando eu estava para iniciar uma reunião em Salvador, Bahia, e ali eu fiquei aguardando os irmãos chegarem. Havia uma mesa, eu me sentei e ali eu quis escrever para dar uma resposta aos irmãos do porquê que a nossa igreja, que já tem 19 anos esse ministério, ao longo desses 19 anos não se desviou de ser uma igreja realmente bíblica e cristã. É bem verdade que no início a nossa igreja era muito parecida com as demais igrejas da época, evangélicas. Mas 6 anos depois do nosso ministério ter se iniciado, portanto há 13 anos atrás, na verdade no 7º ano, então há 12 anos atrás, nós tivemos uma situação que me levou a perguntar ao Senhor onde é que eu tinha errado como pastor. E então o Senhor disse: vocês têm o nome de bíblica, mas não são bíblicos. Vocês têm o nome de uma igreja cristã, mas vocês não são cristãos de fato. Então eu fui para a palavra procurar o que estava errado, e fazendo uma releitura do Novo Testamento, eu comecei a perceber que não somente a nossa igreja, mas o meio evangélico como um todo estava se afastando de ser uma igreja realmente segundo o Senhor deseja que ela seja. Então, nesse texto que nós lemos aqui, nós encontramos primeiramente que cada um daqueles que pregam a palavra, ensinam a palavra, são servos de Cristo. Todos nós somos servos de Cristo, e toda a glória é do Senhor. Porém, vejam o que Paulo diz no versículo 10, ele dá uma advertência aqui: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Então esse é o ponto. Esses 10 princípios nos mostram como edificar sobre esse fundamento que é Jesus Cristo. O fundamento foi lançado pelos apóstolos. Os apóstolos são o fundamento, os ensinamentos deles. A pedra angular dessa edificação é Jesus Cristo. Como ele mesmo disse a respeito de si mesmo, que ele era
e é a pedra angular, a principal de uma edificação. O fundamento é a doutrina dos apóstolos, que aplicaram o que Cristo ensinou no contexto da graça de Deus que há em Cristo Jesus. Agora, as igrejas, os ministérios que por meio da palavra de Deus são edificados, crescem, e estão se espalhando pelo mundo, que cada um desses ministérios vejam como é que estão se edificando sobre o fundamento que é Cristo. Esse fundamento, repito, aplicado em nossas vidas pelos apóstolos, guiados pelo Espírito Santo. E é o que nós vamos ver aqui. Que fundamentos são estes? Eu já dei essa mesma aula na congregação de Belo Horizonte há poucas semanas atrás, quando minha esposa e eu estivemos lá, e pretendo dar novamente na próxima semana na congregação em Fortaleza, Ceará, onde nós estaremos indo. Os irmãos de lá pagaram nossa passagem para que pudéssemos ir encontrá-los, e a congregação lá já completou 1 ano, para a glória de Deus, e como aqui está completando 2 anos, para a glória de Deus também. Então eu gostaria que nós estivéssemos aqui examinando esses princípios. E por que eu mencionei Belo Horizonte e Fortaleza? Porque apesar de nós estarmos vendo a mesma aula, e pode ser que alguém pelo YouTube já tenha escutado essa aula em áudio lá da congregação de Belo Horizonte, é muito provável que hoje seja um pouco diferente, porque toda vez o Espírito Santo de Deus traz algo novo, nos mostra algo novo, embora os princípios sejam os mesmos. Então, quando, por exemplo, eu dei aula em Belo Horizonte, nós não tínhamos ainda esse folheto, não tínhamos ainda os princípios colocados, todos aqui num folheto. Então vocês estão hoje sendo privilegiados, vocês são a primeira congregação a receber esse folheto nesta aula, E eu gostaria que nós então começássemos a examiná-los aqui. Abrindo aqui o folheto, nós encontramos os 10 princípios bíblicos que definem a igreja bíblica cristã. Porém, amados, eu poderia dizer que estes princípios definem qualquer igreja que queira realmente ser bíblica e cristã. Eu quero enfatizar aqui que estes princípios nasceram para responder uma pergunta: o que faz com que esse ministério seja de fato uma igreja bíblica e cristã? E estes 10 princípios respondem a esta pergunta. Então, prosseguindo aqui na leitura. Para nos protegermos de distorções da palavra que podem gerar heresias, devemos observar atentamente os princípios a seguir. Dos 4 primeiros pontos resultam as afirmações restantes. Portanto, os 4 primeiros pontos são os pontos essenciais, que juntos resultam nos demais pontos destes 10 princípios. Alguém tinha dito para mim: pastor, não seria melhor que o 10º princípio fosse o primeiro? E eu concordo que o 10º princípio é o mais importante, que é o princípio que diz: a Deus toda glória. Porém, como vocês verão, o princípio a Deus toda glória, ele é uma conclusão dos 4 primeiros princípios reunidos. Então, apenas por uma questão didática é que eu não coloquei o a Deus toda glória como primeiro princípio. Se eu colocasse ele logo após os 4 primeiros princípios, como 5º princípio, ele perderia a sua, digamos, importância. Por quê? Porque ele estaria no meio dos demais, mas colocando ele como o 10º, como a conclusão, ele se torna o mais importante, Então, digamos que ele seja a cereja do bolo, E é o a Deus toda a glória. Então, vamos iniciar pelo primeiro princípio. Ensinamos a Bíblia pela própria Bíblia.
Isto significa, irmãos, que nós cremos que a Bíblia explica a própria Bíblia. E este é um princípio muito importante, que por ter sido ignorado por muitas pessoas cristãs ao longo dos séculos, fizeram com que muitos se tornassem seguidores de homens e não seguidores de Cristo. No texto que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo lembra isso, que nós não temos que ser, por exemplo, paulinistas ou apolistas, né? Porque ele diz aqui no versículo 5, quem é Paulo e quem é Apolo? Se ele não tivesse dito isso, talvez teria acontecido o paulinismo, logo no início da igreja cristã. Ou tivesse acontecido o apolismo dos seguidores de Apolo, e o paulinismo dos seguidores de Paulo, e o cefismo dos seguidores de Cefas. Só que Paulo repreende isso aqui, e chama aqueles que querem viver assim de carnais e crianças, infantis. Porque ele, no versículo 5, questiona: quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Portanto, da mesma forma, quem é Alan, quem é Wellington, e assim por diante, somos ministros por meio do qual irmãos creram, por meio do qual irmãos estão sendo edificados em Cristo, mas toda a glória é de Deus. E esse princípio que nos diz que ensinamos a Bíblia pela própria Bíblia, o que significa que a Bíblia explica a própria Bíblia, faz com que nós não estejamos buscando em homens a explicação da Escritura, mas a própria Escritura se auto-explica. Então, por exemplo, certamente vocês já devem ter ouvido falar em calvinismo, em arminianismo e outros ismos que existem por aí. Todos estes ismos, eles resultam de pessoas quererem explicar a Bíblia através dos homens. A Bíblia explica a si mesma. Nós não temos que nos rotular nem de arminianos, nem de calvinistas, ou seja lá qual outra pessoa que tenha, ao longo da história cristã, dado uma contribuição, mas o que nós aprendemos é que geralmente não foi aquela própria pessoa que criou algum tipo de ismo, mas outras pessoas vieram depois, admiraram aquela pessoa e começaram a exaltar o que aquela pessoa ensinava de uma tal forma que se criou um sistema teológico que, digamos, acaba aprisionando as pessoas dentro de uma linha de raciocínio que a impede de examinar toda a Escritura. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, irmãos. A palavra de Deus nos ensina a não irmos além do que está escrito. A palavra de Deus nos ensina que há coisas que Deus não permitiu que tivéssemos o entendimento, porque são altas demais para o entendimento humano. Aquilo que concerne a Deus, concerne a Deus. E algumas pessoas querem explicar Deus, e esse é o problema. Deus é Deus. Assim como nós não conseguimos explicar a eternidade, nós conseguimos até explicar a eternidade para frente. Conseguimos imaginar algo que não tem fim, mas imaginar algo que não tem começo, a eternidade pregressa, a mente humana não consegue entender isso. Como não conseguimos entender o infinito. E se nós dizemos que o infinito tem um fim, o que existe depois desse fim? Não pensem muito nisso. Há pessoas que ficaram loucas tentando entender. Porque Deus, que é eterno e infinito, não se explica. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque o conhecimento, como nos adverte Paulo, aqui mesmo em Coríntios,
no capítulo 8, o conhecimento incha, mas o amor edifica. E importa que sejamos reconhecidos por nos amarmos como Ele nos amou. Nisto saberão todos, disse o Senhor, que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Portanto, que compreendamos que não temos que querer saber tudo, conhecer tudo, porque esse não é o propósito, irmãos, de nós sermos seguidores de Cristo. Nós somos seguidores de Cristo porque queremos nos parecer com Ele, porque queremos ser cada dia mais transformados à sua imagem e semelhança, para a glória de Deus. Lendo aqui o que diz, o primeiro ponto, está escrito: a Escritura com a Escritura se interpreta, não sendo a mesma de particular interpretação de homens, pois a Bíblia é a suficiente e inerrante palavra de Deus. Sendo assim, buscamos compreender um texto bíblico examinando primeiramente o seu contexto e, se necessário, recorrendo também a outros textos bíblicos que possam ajudar na sua elucidação, sem desconsiderar os aspectos históricos e culturais da época em que foram escritos. É muito importante que também não desconsideremos os aspectos históricos e culturais. Por quê? Porque se não fizermos isso, nós podemos nos esquecer que existem ensinamentos de Paulo, por exemplo, escritos nas epístolas, onde Paulo estava levando em consideração a cultura do povo para o qual ele escrevia. Então, por exemplo, na cultura helênica, na cultura dos gregos, muito diferente da cultura dos judeus, da cultura judaica, na cultura helênica, as mulheres não podiam falar em público, elas eram proibidas. Na cultura entre os judeus não, mas na cultura dos gregos sim, e também dos romanos. Então, entre gregos e romanos, as mulheres tinham que ficar caladas, porque se elas começassem a falar como as mulheres judaicas, elas teriam problema. Então Paulo dá ordem que as mulheres fiquem caladas e perguntem ao seu esposo em casa, porque assim a lei romana determinava. Então, se as mulheres fossem proibidas de falar, Jesus teria dado a uma mulher a incumbência de ser a primeira a anunciar a boa nova de que ele havia ressuscitado? A primeira pessoa que anunciou o evangelho que Jesus ressuscitou foi uma mulher, Maria Madalena, uma mulher inclusive da qual Jesus havia expulso 7 demônios, como consta no evangelho segundo Marcos. Então, se as mulheres não pudessem falar, Jesus não teria ordenado a uma mulher que anunciasse aos apóstolos que ele havia ressuscitado. Então vejam como as mulheres não eram desprezadas pelo Senhor. Ele incumbiu propositalmente uma mulher a anunciar o evangelho, mostrando que as mulheres não são proibidas nem de pregar, nem de ensinar. Mas na cultura greco-romana, isso era um problema. Então Paulo, sabiamente, como os missionários até hoje em dia, sabiamente, eles respeitam a cultura de um local, ele estava respeitando a cultura do local também, para não prejudicar a pregação do evangelho. Então nós temos que ter esse entendimento. Senão até hoje, por exemplo, no nosso ministério, as mulheres teriam que usar um véu na cabeça. Então nós temos que entender essa diferença. Porém, ensinamentos que não estão levando em conta a cultura da época, do local, estes ensinamentos, se houver neles algum tipo de dificuldade, que não se explique com a cultura da época, então a Bíblia explica a própria Bíblia. Certamente, ou no contexto daquele texto nós vamos encontrar a explicação, ou então encontraremos a explicação em outros textos da Escritura. A Bíblia explica a própria Bíblia.
Isto, por exemplo, na questão da predestinação, na questão da eleição. Será que Deus, Ele já fez com que nós nascêssemos ou determinados a irmos para o céu, ou determinados a irmos para o inferno? Será que o próprio Deus faria isso? Será que a predestinação e a eleição mostram que Deus não quer que todos sejam salvos, mas apenas alguns, e os demais que Ele poderia ter salvo se quisesse, Ele deixou se perderem? É evidente que isso é muito estranho, esse tipo de pensamento. Esse tipo de pensamento, ele faz com que o caráter de Deus seja um caráter de alguém mau, no meu entendimento. Porém, a palavra diz que Deus é amor. Então, o que temos que fazer? Pegar os textos que falam de predestinação e de eleição, examinarmos com muito cuidado, porque, repito, a Bíblia explica a própria Bíblia. Nós temos que ensinar a Bíblia pela própria Bíblia, como diz o nosso primeiro princípio. Então, se nós examinarmos, por exemplo, Romanos capítulo 8, versículo 29, com muita atenção, nós encontraremos o seguinte. Romanos 8, 29. Que é um dos versículos que fala sobre predestinação, e nele nós encontramos um detalhe que passa despercebido de muitos. Diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho. Eu acabei de dizer isso a respeito de nós termos que nos parecer com Cristo. Esse é o propósito de nós nos convertermos a Cristo, sermos conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então vamos lá. Aqui fala sobre predestinação? Sim. Mas diz o quê? Que os que dantes conheceu, também os predestinou. Então está nos mostrando que a predestinação, ela está baseada na presciência de Deus. Aos que Deus antes conheceu, a estes predestinou. Isso se confirma na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Se você puder, vá comigo para essa epístola, quase no final da Bíblia. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2, que fala da eleição. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Então nós somos eleitos? Sim, segundo a presciência de Deus Pai. E o que é a presciência? Presciência significa conhecer previamente, conhecer antecipadamente. A palavra está falando isso com clareza aqui. Somos eleitos? Sim, somos eleitos porque Deus assim, Ele fez com que nós fôssemos sortudos. Ah, que bom, eu já nasci eleito. Não, eleitos segundo a presciência de Deus, ou seja, Deus, Ele sabe quem responde ao Evangelho positivamente, quem responde ao Evangelho com hipocrisia, fingindo ser crente, mas não sendo, e quem não responde ao Evangelho, quem endurece o coração. Deus conhece os seus. Deus sabe qual de nós irá perseverar até o fim e qual irá retroceder. Quem, no contexto da perseguição, estará arriscando a sua própria vida por não negar a Cristo, e quem, no contexto da perseguição, para não ter, por exemplo, a perda de algum bem ou de um salário, ou seja, do que for, negará a Cristo. Deus sabe. Eu não sei. Eu não sei nem mesmo a respeito de mim, irmãos. Eu penso que não vou negar a Cristo, mas somente Deus sabe se realmente naquele contexto da perseguição que está chegando,
se realmente eu vou perseverar até o fim. Vejam que o Senhor Jesus Cristo disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele não disse: o salvo irá perseverar até o fim. Ele não colocou a salvação antes da necessidade de perseverarmos. Ele colocou depois: aquele que perseverar até o fim será salvo. Por que o Senhor disse isso? Porque eu tenho que viver apenas o agora. Eu não tenho que fazer presunções a respeito do futuro, irmãos. Eu tenho que viver agora em Cristo, o tempo todo. Porque o que é a eternidade? O que é o para sempre, senão um eterno agora? Irmãos, o amanhã não existe. Assim como o ontem também não existe. O ontem existe? Alguém pode viver o ontem? Algum de nós aqui pode viver o que passou, irmãos? Nenhum de nós pode viver o ontem. E nós também não podemos viver o amanhã. Só existe o agora. O que é o para sempre, senão um agora eternizado? O que é o para sempre, senão um eterno agora? Então nós temos que viver o agora e pararmos com essas presunções a respeito do futuro. Uma vez salvo, salvo para sempre. Calma lá. O que é o para sempre, senão um eterno agora? Esteja agora em Cristo. Viva o agora em Cristo. E você estará sempre na crista da onda. Porém, se você começar a imaginar: eu já estou salvo, sabe o que vai acontecer? Algumas coisas bem graves. Primeiro, soberba. Eu já sou salvo. Eu já nasci eleito. Eu já nasci escolhido. Eu sou melhor do que aquele que não quer Cristo. Cria soberba. E o que a palavra diz a respeito dos soberbos? Que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, ao invés de viver imaginando que eu já nasci um eleito, já nasci um predestinado, eu prefiro crer que só há um eleito, um predestinado, que é Cristo. E se eu estiver nele, eu participo da sua eleição, eu participo da sua predestinação. Ele nasceu predestinado a ser o nosso Salvador. Ele já nasceu com esse propósito de nos salvar, de dar a sua vida por nós na cruz. E se nós estamos nele, então sim, somos predestinados, somos eleitos. Isto sempre é falado no plural nas epístolas. Sempre é falado no plural. Porque não existe o eleito, a não ser Jesus Cristo. Você só encontrará uma palavra no singular a respeito de eleição, no feminino, que é na segunda epístola de João. Mas João ali está usando, segundo muitos teólogos, eu concordo com eles nessa interpretação, ele está usando ali um eufemismo para a igreja. João está escrevendo a igreja e chama a igreja de senhora eleita. A senhora eleita, que é a igreja. Nenhum de nós é eleito porque somos melhores do que alguém. Nós somos eleitos porque estamos no eleito, que é Cristo. Por isso, Jesus é chamado de o caminho, irmãos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que o caminho, irmãos? Porque se eu estiver nele, eu estou com o meu destino pré-determinado, que é a salvação, que é a vida eterna. Mas se eu sair do caminho que é Cristo, então o meu destino já não será mais Deus, já não será mais a vida eterna. Então, enquanto eu estava na BR-101, vindo do Rio de Janeiro, eu estava predestinado a chegar aqui. Mas se eu saísse da BR-101, eu não chegaria mais em Vitória, em Serra. Eu poderia chegar em Cachoeira de Itapemirim, talvez, em outros lugares, mas não aqui. Se eu sair do caminho, que é Cristo, eu não estou mais predestinado
ao Espírito Santo. Estão entendendo, irmãos? Então, não é por acaso que Jesus é chamado de o caminho, e que os primeiros cristãos eram chamados de aqueles do caminho, porque andavam em Cristo, vivendo sempre o agora. Então, cuidado com essas teologias que tentam descobrir os propósitos divinos. Por que que um é salvo e o outro não é? Não se preocupe com isso. Se preocupe em pregar o Evangelho. Porque quando a pessoa crê que uma pessoa já nasce salva ou perdida, esse é o segundo problema. Além dela se tornar soberba por achar que já nasceu salva, ela se torna também menos evangelizadora, menos missionária. Por quê? Para que eu vou evangelizar? Se Deus já determinou quem vai ser salvo, quem não vai. Não precisa. Compreendem, irmãos? Isso traz prejuízo para a obra. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Eu poderia falar mais coisas aqui, mas ficaríamos com muito tempo gasto. Então vamos para o segundo princípio. Segundo princípio. Interpretamos os ensinos do Antigo Testamento segundo a graça revelada no Novo Testamento. Por que que esse princípio é tão importante? Porque se nós não levarmos em consideração isso, nós podemos ser bíblicos, mas não sermos cristãos. Eu posso estar me baseando em textos bíblicos do Antigo Testamento que já passaram por uma releitura no Novo Testamento. Como, por exemplo, o chamado olho por olho e dente por dente. O próprio Senhor Jesus falou a respeito disso no Sermão do Monte. Então eu não posso ler o Antigo Testamento desconsiderando que vários ensinamentos do Antigo Testamento agora precisam ser vistos pela lente da nova aliança que temos em Cristo Jesus, e não da velha aliança que vigorou nos escritos do Antigo Testamento. Estamos numa nova aliança. Vamos ao que está escrito aqui abaixo do segundo ponto. Os 39 livros que compõem o Antigo Testamento, embora sejam sagrados e muito importantes, não se sobrepõem aos ensinamentos neotestamentários, pois em Cristo somos participantes de uma nova, melhor e eterna aliança com Deus, a qual está revelada e mais bem esclarecida na Escritura Sagrada que compõe os 27 livros do Novo Testamento. Então, você vai encontrar abaixo, não somente desse texto que eu acabei de ler, mas abaixo também de todos os outros textos dos 10 princípios, referências bíblicas. E se você examinar aqui, por exemplo, as referências bíblicas em Hebreus, como por exemplo, capítulo 7, versículo 22, capítulo 8, versículo 6, capítulo 10, versículo 1, capítulo 12, versículo 24, capítulo 13, versículo 20, você encontrará exatamente dito que nós estamos numa nova, melhor e eterna aliança com Deus. E o mesmo ensino você encontrará também nas demais referências mencionadas aqui. Então eu não posso desconsiderar a nova aliança e querer abraçar ensinos da velha aliança. Temos que tomar muito cuidado com isso. Hoje há pessoas que se dizem cristãs, mas não são cristãs de fato, porque estão vivendo na velha aliança. E com isso estão desprezando o sacrifício de Cristo na cruz por nós, que nos traz a uma nova aliança, onde a lei de Deus que verdadeiramente importa está escrita não em tábuas de pedra, mas no nosso coração. Aleluia! O Espírito Santo de Deus habita em nós. E quando alguém quer viver na lei, desprezando que agora o Espírito de Deus habita em nós e nos guia, falando a nossa consciência, quando alguém despreza isso, está desprezando não aos homens, mas a Deus.
ao Filho de Deus, que verteu o seu sangue por nós para nos libertar do jugo da lei, irmãos. A lei é importante, sim, importante para nos mostrar o padrão de Deus elevadíssimo, para nos mostrar que precisamos de um Salvador que é Cristo, porque nenhum de nós pode salvar a si mesmo, irmãos. Jesus cumpriu a lei, toda ela, e verteu o seu sangue para que todos nós que não temos como cumprir todos os preceitos da lei, sejamos salvos nele, pela fé nele, mediante o arrependimento de pecados. E agora nós temos uma lei, na qual toda a lei se resume, porque o que importa da lei está neste mandamento, que é o novo mandamento que Cristo nos deixou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aleluia! Esse é o mandamento que nós temos que seguir. Eu tenho que me espelhar em Cristo, ser semelhante a Cristo, como já foi dito aqui agora pela terceira vez, para que nós estejamos cumprindo a lei, que é o amor. Quem ama diz a verdade. Quem ama não faz mal ao próximo. Quem ama não vai também fazer vista grossa para o pecado do próximo, porque sabe que se ele permanecer no pecado ele irá para o inferno. Então quem ama também não vai envergonhá-lo, mas vai chamá-lo em particular e conversar com ele, e orar por ele, e orar com ele, porque o ama. Esse é o verdadeiro amor, o amor que busca a salvação do próximo, do nosso irmão. Terceiro princípio: não separamos Jesus Cristo dos seus ensinamentos. Jesus não é apenas o Salvador em quem devemos crer para a nossa salvação, mas também o Senhor a quem devemos obedecer em amor, sendo essa obediência o resultado de sermos regenerados pela sua palavra quando a recebemos com fé. Então, aqui nós encontramos um princípio que a maioria dos que se dizem evangélicos tem esquecido, não tem cumprido esse princípio, que é importantíssimo. Separam a pessoa de Jesus Cristo dos ensinamentos de Jesus Cristo, separando assim o Senhor do Salvador. A pessoa de Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pela nossa salvação, e isso é anunciado. Isso é o Evangelho? Sim. Porém não é todo o Evangelho. O Evangelho por completo nos ensina que Ele não é apenas o nosso Salvador, irmãos. Ele é também o nosso Senhor. O nosso Senhor. Se Ele é o nosso Senhor, é a Ele que eu devo obedecer. E muitas pessoas anunciam apenas o Salvador, omitindo que o Salvador é também o Senhor. E com isso anunciam um evangelho pela metade. E quando então querem fazer com que aquela pessoa que foi batizada nas águas porque aceitou o Salvador Jesus Cristo, quando anunciam para ela que, por exemplo, ela tem que perdoar aqueles que lhe ofenderam, isso aí é muito difícil, isso aí eu não quero não. Não quero ouvir falar de perdão. Eu conheço pessoas que se dizem cristãs que não querem ouvir falar de perdão, porque não querem perdoar. Elas podem ter aceitado Jesus como Salvador, mas estão rejeitando o senhorio de Cristo, e com isso não são salvas de fato. Nós não podemos separar Jesus Cristo dos seus ensinamentos. Interessante é que os espíritas kardecistas fazem o contrário disso. Eles desprezam o Salvador e querem seguir os ensinamentos de Cristo, a moralidade que Cristo ensina. Querem seguir o perdão, ensinam a prática da caridade, de pagarmos o mal com o bem. Os espíritas kardecistas ensinam isso, mas eles rejeitam o fato de que não podemos salvar a nós mesmos. Eles rejeitam a verdade de que fazer boas obras não nos salvam.
Fazer boas obras não passam da nossa obrigação. Nós temos a obrigação de fazer boas obras. Nós não ganhamos méritos por fazermos aquilo que devemos fazer. Por isso o Senhor Jesus nos ensinou: quando vocês fizerem tudo o que for mandado, declarem: somos servos inúteis, não fizemos nada além da nossa obrigação. Nossas boas obras, como diz o profeta Isaías, não passa de trapos de imundícia, irmãos. Trapos de imundícia. São como aquele trapo que alguém, quando terminou de limpar a casa, está imundo, porque você fez a sua obrigação. Compreendem, irmãos? Então, nós não podemos nos gabar de cumprirmos os ensinamentos de Cristo. Especialmente porque nós não somos salvos por cumprir os ensinamentos, irmãos. Nós somos salvos pela graça de Deus por meio da fé. Essa graça nos ensina, nos constrange a amarmos o nosso semelhante, porque compreendemos o seguinte, que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, sendo nós ainda pecadores, para que todos nós que nele crescemos sejamos salvos, tenhamos a vida eterna. Se Deus me amou dessa maneira, como que eu posso me atrever a não amar o meu semelhante, a não amar o meu próximo, por quem Jesus também morreu? Como que eu posso me atrever a não perdoar, se Jesus me perdoou? Então eu obedeço por amor, não por obrigação. Falaremos disso mais adiante, é um dos pontos aqui também. Mas esse terceiro ponto é crucial, assim como também o segundo, assim como também o primeiro. Porque se nós desconsiderarmos que Jesus não é apenas o Salvador, mas também o Senhor, ou o contrário, não considerarmos que Jesus é também o Salvador e não apenas o Senhor, se nós não recebermos Jesus por completo, nós caímos em um de dois erros. Ou no erro que muitos evangélicos caem, de darem escândalo, porque não dão bom testemunho de Cristo, embora digam que Ele é o Salvador deles, aceitem que o sangue de Jesus lhes purifica de todo pecado, mas são pessoas ainda egoístas, gananciosas, rancorosas, invejosas. Por quê? Porque não receberam Jesus como Senhor, não permitem ser transformadas pelo ensinamento de Cristo. E por outro lado, ou então seremos como os kardecistas, os espíritas kardecistas, que querem seguir os ensinamentos de Cristo, mas desprezam a cruz de Cristo, e com isso são inimigos de Deus, vão igualmente para o inferno. E o pior, quanto mais fazem o bem, mais orgulhosos ficam, achando que estão salvando a si mesmos, e que terão uma encarnação melhor depois. É terrível isso, desprezar a cruz de Cristo, mas também é terrível desprezar os ensinamentos de Cristo. Aqueles que desprezam os ensinamentos de Cristo ouvirão dele: nunca vos conheci, porque praticais a iniquidade. Então, irmãos, quarto princípio. Depois, irmãos, examinem em casa todas as referências que estão abaixo, examinem, é um exercício maravilhoso. Eu aconselho, façam isso em 10 dias. Cada dia vocês examinam um princípio, vendo cada referência, meditando. Mas por que essa referência está aqui? E vocês vão entender. O Espírito Santo vai lhes mostrar. Quarto princípio: aplicamos os ensinamentos de Cristo segundo a doutrina dos apóstolos. Lembram que a respeito do segundo princípio eu disse que tem muita gente que é bíblica, mas não é cristã, porque está se baseando no Antigo Testamento? Pois aqui no quarto princípio, nós encontramos também uma advertência de que, assim como se alguém olhar apenas para o Antigo Testamento não será um cristão de fato, se alguém olhar apenas para os 4 evangelhos, desprezando o livro de Atos, desprezando as epístolas, também não será cristão de fato. Por quê? Porque a graça de Deus, ela começa na cruz. Ela começa a partir da cruz. E da ressurreição de Cristo, evidentemente.
E coube aos apóstolos, movidos pelo Espírito Santo, interpretar os ensinamentos de Cristo à luz da nova aliança. Até a ceia do Senhor, e por isso a ceia é tão importante, temos que fazê-la em memória do Senhor, para não nos esquecermos disso. Até a ceia do Senhor, os apóstolos não estavam entendendo que em Cristo haveria uma nova aliança. Ora, se há uma nova aliança, é porque já não existe mais a antiga. E é o que a Epístola aos Hebreus diz claramente. Se você não tem ainda uma ideia clara a respeito disso, leia com muita atenção a Epístola aos Hebreus, porque nos mostra isso claramente. Então nós não podemos, por exemplo, levar Mateus 23, 23, versículo 1 e 2, vejam comigo aqui. Mateus 23, versículos 1 e 2. Mateus 23, versículos 1 e 2 e 3, Mateus 23, de 1 a 3. Não podemos levar esse ensinamento de Cristo como algo que temos que praticar hoje. O que diz aqui? Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as. Então vamos dar uma pausa aqui. Será que nós temos hoje que seguir os ensinamentos dos escribas e fariseus, irmãos? Eles ensinavam a lei de Moisés. O que eles ensinavam era a lei de Moisés. Então o Senhor diz: todas as coisas, eu até sublinhei aqui, todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Compreendemos? Então será que hoje eu tenho que cumprir a lei de Moisés? Seguir todos os preceitos da lei de Moisés, inclusive guardar as festas judaicas? Tenho que fazer isso? Pois a palavra de Deus vai nos responder em Atos capítulo 15. E não é o único capítulo que nos responde a respeito disso, mas esse eu considero o mais direto. Nós encontramos em muitas epístolas também. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, por favor. Capítulo 15, versículo 5. Atos 15, versículo 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus, vejam que estão falando dos fariseus, aqueles a respeito dos quais, em Mateus 23, versículo 3, o Senhor Jesus disse: tudo que eles ensinam vocês têm que observar, todas as coisas que mandarem fazer vocês façam. Então vejam que fariseus estavam se convertendo a Cristo. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Então vejam que o capítulo 15 não fala apenas da circuncisão. Ele fala também da lei de Moisés. E o que acontece em seguida? Versículo 6. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Então vamos agora, os apóstolos disseram, vamos agora, com base na nova aliança, dar uma resposta a respeito disso. E aí, no versículo de número 7 mesmo, o próximo versículo, diz que Pedro se levanta e diz: homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho
dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, quando ele fala nós judeus, purificando os corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar? Lembram que eu disse? Ninguém consegue guardar toda a lei. Pedro está sendo muito sincero aqui. Nem nossos pais, nem nós podemos suportar, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Aleluia! É exatamente o que diz Paulo aos Efésios no capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Aleluia! Então aqui está a resposta. Não é para guardarmos a lei de Moisés. Ah, mas o Senhor Jesus disse lá em Mateus 23, versículo 3, que era para guardar tudo que os fariseus e escribas ensinavam antes da cruz, irmãos. Aqueles judeus até a cruz deveriam continuar guardando, mas no contexto da nova aliança, não. Na graça de Deus que há em Cristo, não. Paulo entendeu isso muito bem. Por isso os judeus perseguiam Paulo. Porque Paulo entendeu que não éramos salvos pela lei, mas pela graça que há em Cristo. O fim da lei é Cristo. Aleluia. Quinto princípio, irmãos. Agora nós vamos entrar nos princípios que resultam dos 4 primeiros. Quinto princípio. A graça de Deus concede salvação a todos os homens, unicamente por meio da fé em Jesus Cristo. Vejam que princípio maravilhoso. Ele tinha que estar aqui, principiando os demais, dos que se seguem aos 4. A graça de Deus concede salvação a todos os homens, porém, unicamente por meio da fé em Jesus Cristo. Vamos para a leitura do que diz aqui o texto. Deus não faz acepção de pessoas e quer que todos os homens ouçam o Evangelho e sejam salvos por meio da fé em Jesus Cristo, o seu Filho unigênito, ao qual elegeu e predestinou para vir ao mundo como homem e consumar a obra da nossa salvação por sua morte na cruz. Isso significa que por meio da correta pregação do Evangelho, Deus concede gratuitamente a todos a oportunidade de crerem para que sejam salvos, convencendo-os pelo Espírito Santo de que estão perdidos e necessitam do Salvador. Porém, significa também que, apesar de ser a vontade de Deus que todos se arrependam para serem salvos, nem todos atendem à graça de Deus que há em Cristo, preferindo endurecer o próprio coração, mesmo após terem sido convencidos pelo Espírito Santo de que necessitam de conversão. Quando alguém prega corretamente o Evangelho, o Espírito Santo de Deus convence todos os ouvintes da necessidade de arrependimento, de que são pecadores, de que não podem salvar-se a si mesmos. Porém, nem todos atendem ao anúncio do Evangelho, à proclamação do Evangelho, da boa nova de salvação que há em Cristo Jesus, endurecendo o coração. Porque, amados, para que nós venhamos responder positivamente ao Evangelho, nós precisamos de um coração humilde, nos quebrantarmos, termos um coração humilde. Pessoas soberbas e orgulhosas resistem ao Evangelho, porque o Evangelho me mostra que por mais que eu me considere uma pessoa boa, eu não posso salvar a mim mesmo. Eu não posso salvar a mim mesmo. Eu não sou melhor do que alguém que se prostitui, por exemplo. Eu não sou melhor que o pior dos pecadores. Porque assim como o pior dos pecadores necessita de Cristo para ser salvo, também eu,
Por melhor que eu seja, necessito de Cristo para ser salvo. Minhas boas obras não podem apagar os meus pecados. Os meus pecados são apagados somente por meio do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. O que não significa que eu tenha que andar no pecado. Como que posso eu andar no pecado, se foi por causa dos meus pecados que Jesus precisou sofrer naquela cruz? Eu não posso continuar no pecado porque eu não quero fazer com que o meu Senhor tenha ainda mais peso. Eu não quero ser ainda mais culpado da morte de Cristo. Compreendem, amados? Por isso que eu preciso deixar o pecado, porque eu amo o Senhor. Eu quero honrar o que Ele fez por mim. Precisamos fazer isso, irmãos, para a glória de Deus. Então vejam que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. E o Espírito Santo de Deus é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas não há um só versículo na Bíblia que diga que o Espírito Santo me obriga a me converter a Cristo. Que Deus me obrigue a converter a Cristo, a me converter a Cristo. Não, mas Ele me chama à conversão. Ele me conclama ao arrependimento. Porque a vontade de Deus, como diz a palavra, é que todos se arrependam e sejam salvos. Por isso temos que pregar o Evangelho, chamando as pessoas ao arrependimento de pecados, para que sejam verdadeiramente cheias do Espírito Santo, para a glória de Deus, sendo uma nova criatura em Cristo. Sexto princípio, a fé bíblica não se limita apenas a uma crença, mas é também caracterizada por confiança e fidelidade. Eu vou repetir essa frase, é muito importante. A fé bíblica, ou seja, não o que hoje em dia se entende por fé. A Bíblia não foi escrita hoje em dia. Os textos mais recentes da Bíblia têm cerca de 2000 anos atrás. A fé bíblica não se limita apenas a uma crença, mas é também caracterizada por confiança e fidelidade, ou seja, comprometimento com Cristo. Quando hoje se fala em fé, muitos pensam que fé seja sinônimo de crença. Por que isso acontece? Porque fé, em grego, não é um substantivo como em português. Em grego, fé é um verbo. E este verbo, quando os textos gregos precisaram ser traduzidos para o latim, de onde se origina a língua portuguesa, o tradutor encontrou uma dificuldade nisso, que foi Jerônimo. Ele encontrou uma dificuldade porque em latim não existe fé como verbo, apenas como substantivo. Então Jerônimo precisou encontrar um correspondente, uma palavra latina parecida com fé, para que toda vez que fé em grego fosse conjugada como verbo, ele usasse uma palavra latina parecida. E ele usou o termo grego credere, que em português é crer. O problema é que crer significa acreditar. Só que fé não é apenas acreditar. Fé significa também confiar e comprometer-se. O termo fé em grego tinha o sentido de alguém que acredita, alguém que confia e alguém que, porque acredita e confia, se compromete. Então, se você quiser gravar o que significa fé, biblicamente falando, guarde esses 3 Cs: crer, confiar e comprometer-se. Fica fácil de gravar assim. A verdadeira fé não se limita a uma crença. É claro que todo mundo que tem fé acredita. Se não acreditássemos em Jesus, não estaríamos aqui. Mas nem todos que acreditam em Jesus confiam em Jesus para a sua salvação. Acham que além de acreditar em Jesus, tem que fazer alguma coisa para serem salvos. Não. A salvação é pela graça, por meio da fé. E fé não é apenas acreditar, é confiar também. Eu confio que Ele consumou a obra da minha salvação na cruz. Por isso na cruz Ele disse: está consumado, aleluia. E
a resposta disso, da minha crença e confiança, é o meu comprometimento. Eu me comprometo com o que Jesus ensinou, porque eu tenho fé nele. Eu quero estar unido a ele, compreendem, amado? Ter fé em alguém é estar unido a esse alguém. E a única pessoa na qual temos que depositar nossa fé é em Jesus Cristo. Então eu estou unido a Cristo. Como no Evangelho segundo João, nós vemos isso de forma maravilhosa. Nós estarmos nele como ele está no Pai, isso é ter fé. O Evangelho segundo João fala muito de fé sem usar o termo fé. Ele fala muito de fé justamente no sentido da fé, que é estarmos intimamente ligados a Cristo. Isso é ter fé. Então, lendo aqui o que diz o sexto princípio, nem todos os que dizem acreditar em Jesus têm realmente fé em Cristo, pois a fé bíblica possui as características da plena confiança no Senhor Jesus para a nossa salvação e do comprometimento com a prática do que ele nos ensinou, a começar pelo arrependimento de pecados. Por que a começar pelo arrependimento de pecados? Porque foi exatamente chamando ao arrependimento de pecados que o Senhor Jesus começou o seu ministério público. Marcos, capítulo 1, se você quiser ver comigo. Marcos, capítulo 1. Versículo 15. Que diz assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O Senhor nos chamando ao arrependimento. E o mesmo acontece com Pedro, se você for para Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Versículo 38. Pedro responde à pergunta dos judeus quando ouviram a pregação do Evangelho: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Então alguém que não se arrepende, porque não teve fé, né? E é o que nós vamos ver aqui no próximo princípio, princípio número 7. O arrependimento de pecados é a primeira evidência da fé genuína. Por que esse princípio é importante? Porque hoje são muitos que se dizem cristãos, mas não se arrependem dos seus pecados. Continuam na prática do pecado, mas dizem que são cristãos. Então são pessoas que realmente têm fé em Jesus? Não, porque a verdadeira fé, ela, como vimos no princípio anterior, não tem apenas a característica de crer e confiar, tem também a característica de comprometer-se. E quem se compromete, a primeira evidência de alguém que se compromete com os ensinamentos de Cristo é se arrepender dos seus erros. Como que eu vou obedecer ensinamentos que eu tenho que praticar se eu primeiro não me arrepender das coisas erradas que eu fiz? Compreendem, irmãos? O arrependimento é o princípio de tudo. Então, ponto número 7, vamos ler o que diz aqui o texto. A verdadeira fé se evidencia primeiramente pelo arrependimento de pecados. Se alguém declara ter fé em Cristo, mas não se arrepende dos seus pecados, está mentindo. Tal pessoa continua resistindo ao Espírito Santo, o qual sempre nos chama ao arrependimento através da pregação do Evangelho. Somos salvos pela graça de Deus por meio da fé, sendo essa graça a oportunidade que Deus concede para que todo homem se arrependa, e sendo essa fé primeiramente atestada pelo arrependimento de pecados. Sendo assim, enquanto não houver arrependimento, não haverá salvação. Vejam como esse princípio é importantíssimo. Quantas pessoas enganadas, porque não se arrependem de seus pecados, se acomodaram com seus pecados.
Oitavo princípio. A graça de Deus nos instrui a andarmos em justiça e santidade. Isso é importantíssimo, irmãos. A graça de Deus nos instrui a andarmos em justiça e santidade. Ou seja, eu ando em justiça e santidade em resposta à graça de Deus que há em Cristo. Foi o que Paulo escreveu dizendo: o amor de Cristo nos constrange. Me constrange a obedecer a Jesus. Eu obedeço a Jesus não por obrigação, mas por amor. Não por dever, mas por querer. Essa é a diferença entre a lei e a graça. Na lei, se obedecia a Deus por dever. Eu não devo roubar, eu não devo matar, eu não devo mentir, eu não devo adulterar e assim por diante. Por dever, por obrigação. Mas na graça de Deus, nós obedecemos não por dever, mas por querer. Eu não quero roubar, eu não quero matar, eu não quero adulterar, eu não quero mentir. Eu quero agradar o meu Senhor, eu quero agradar a Deus, eu quero, porque eu amo. Essa é a diferença, irmãos. Obedecermos a Deus por amor, não por obrigação. Vamos ao texto que diz: Deus deseja que o seu grande amor por nós, comprovado em Cristo, venha nos constranger a imitarmos o exemplo que seu Filho unigênito nos deixou, ou seja, a andarmos na prática da justiça, amando o nosso próximo como Jesus nos amou, e a vivermos em santidade, nos abstendo de todo pecado, por amarmos o Senhor. Irmãos, apenas porque o tempo não me permite, nós não vamos ler os textos aqui abaixo, mas esses textos aqui são importantíssimos. Em cada um deles nós encontramos tanto a justiça quanto a santidade sendo ensinadas juntas. Justiça e santidade. Por exemplo, quando perguntaram a Jesus qual o maior mandamento, o que o Senhor disse? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Este é o maior mandamento. Mas o segundo maior mandamento é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O primeiro mandamento é a santidade, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento, a justiça, fazer ao meu próximo o que eu gostaria que ele me fizesse. Essa é a religião pura e imaculada, a respeito da qual Tiago disse no último versículo do capítulo 1. A religião pura e imaculada para com Deus é esta: visitar os órfãos visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Visitar os órfãos e as viúvas é a prática do amor, a justiça, e guardar-se incontaminado deste mundo, santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Compreendem, amados? As duas coisas. Então, na medida que eu vou ouvindo cada vez mais os ensinamentos de Cristo, dos apóstolos, eu vou crescendo conjuntamente, tanto na prática de amar a Deus, me abstendo de tudo aquilo que desagrada ao Senhor, porque o Espírito Santo de Deus habita em mim e eu não quero entristecê-lo. Então, ainda que ninguém esteja olhando, eu não quero pecar, porque eu sei que o Senhor habita em mim e eu não quero entristecer o seu Espírito. E se eu clamar a Ele: Senhor, socorre-me, ajuda-me a não pecar, Ele há de nos socorrer e nos livrar da tentação, porque Deus é fiel. Aleluia. Nono princípio, estamos quase acabando. O livro de Atos é o manual para toda a igreja que almeja ser bíblica e cristã. O livro de Atos é o manual para toda a igreja que almeja ser bíblica e cristã. Vamos ao texto que resume bem o que significa isso.
Não é por mera curiosidade histórica que o livro de Atos dos Apóstolos faz parte das Escrituras Sagradas, pois há nele orientações fundamentais sobre como a Igreja do Senhor deve continuar sendo conduzida segundo a graça de Deus em Cristo. Muitos hoje olham para o livro de Atos como meramente um livro histórico, por curiosidade de como viveram os primeiros cristãos, de como iniciou-se a igreja sobre a terra. Porém, irmãos, o livro de Atos é o modelo que nós temos que seguir. Nele nós encontramos orientações fundamentais para a igreja do Senhor. E por desconsiderar o livro de Atos é que muitas igrejas hoje estão uma verdadeira bagunça, um escândalo para o evangelho. Parecem-se mais com empresas, com casas de show, do que com a igreja do Senhor, porque desconsideram o que está nos mostrando o modelo que é o livro de Atos dos Apóstolos para a igreja do Senhor, principalmente o capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, que começa com o derramar do Espírito Santo. Nós temos que sempre estarmos cheios do Espírito Santo, irmãos. E depois vem a pregação de Pedro, uma pregação completamente cristocêntrica, que culmina em Cristo, no anúncio de que Jesus não somente é o nosso Salvador, mas é também o nosso Senhor, e que sem Ele estamos perdidos e que só nele há salvação. E o apelo que Pedro faz em resposta aos judeus que ficaram convencidos de seus pecados por aquela pregação, a resposta dele foi: arrependei-vos e sejam batizados. Apelo ao arrependimento, e não apelo a quem quer aceitar Jesus para ser próspero e bem-sucedido. Apelo ao arrependimento de pecados. Toda pregação tem que nos incomodar, irmãos. Toda pregação tem que apontar algum erro que estamos cometendo e do qual devemos nos arrepender e sermos moldados segundo a imagem de Cristo, queridos irmãos. E assim nos ensina o livro de Atos. Todas as pregações de Atos são pregações cristocêntricas que levam ao arrependimento de pecados e a confiança em Cristo e comprometimento nele para a nossa salvação. E nós vemos ali que aqueles discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E nisso nós temos também que perseverar. Esse é o modelo da igreja, irmãos. Doutrina, o primeiro da lista é a doutrina. É o que estamos fazendo agora. Doutrina. Temos um caminho no qual devemos andar. Temos ensinamentos que devemos seguir. Então temos que ensinar a sã doutrina. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Temos que congregar. E a palavra diz em Hebreus 10:25 que quanto mais se aproxima o dia do Senhor, mais nós temos que estar unidos em Cristo, juntos mesmo, irmãos. Como agora, por exemplo. Não é por lives e videoconferências, é pessoalmente, irmãos. Lives e videoconferências não aquecem o coração de ninguém, irmãos. O nosso coração é aquecido pelo Senhor quando a lenha está perto da lenha e o fogo aumenta para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. O partir do pão é o modo como era chamada a ceia do Senhor. Quantos são aqueles que hoje em dia desprezam a ceia do Senhor? Existem pessoas que são filhos do diabo, que gravam vídeos no YouTube para dizer que não se deve mais fazer a ceia do Senhor. Como que não, se no livro de Atos nós a encontramos? Como que não, se os apóstolos nos ensinam a praticá-la? Como que não? Quando Paulo escreve sobre a ceia em 1 Coríntios 11, ele não está dizendo que não devemos praticar a ceia, ele está dizendo que os coríntios estavam praticando de modo errado, desprezando uns aos outros.
sem considerar o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não é um pedaço de pão. O corpo de Cristo é a igreja, irmãos. Então, quando nós desprezamos o irmão e participamos de uma ceia, estamos sendo hipócritas e tomando a própria condenação. Foi isso que Paulo quis dizer em 1 Coríntios 11. Portanto, irmãos, perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quantas igrejas hoje desprezam a oração? Mas a igreja apostólica, a igreja de Atos, é uma igreja que ora. Uma igreja que ora fervorosamente, que ora com os irmãos reunidos. Quando Pedro foi milagrosamente liberto da prisão, e ele correu para os irmãos, vejam, ele procurou os irmãos, ele procurou a igreja. O que os irmãos estavam fazendo? Estavam orando, estavam reunidos orando. E hoje a igreja já despreza isso, já não dá mais valor à oração. Então, irmãos, o livro de Atos é o modelo da igreja que devemos seguir. E encontramos muitos outros ensinamentos. Há filhos do diabo que gravam vídeos no YouTube para dizer que não tem mais que batizar nas águas. Como que não tem? Se está na Bíblia, irmãos. Se está no livro de Atos, se está nas epístolas. Cães malditos que vão para o inferno, que ensinam isso. E só acredita nisso quem não lê a Bíblia, quem é preguiçoso, que não ama o Senhor. Irmãos, quando eu entreguei a minha vida a Cristo, a primeira coisa que eu fiz foi ler todo o Novo Testamento. Em uma semana, eu li de Mateus a Apocalipse. Em uma semana, porque eu amo o Senhor. E quando eu entendi que eu fui salvo pelo seu amor por mim, eu quis conhecê-lo. Eu quero conhecer quem é Jesus. E eu tinha ganho um Novo Testamento na linguagem de hoje. Na capa estava escrito: o mais importante é o amor. Eu ganhei no dia que eu entreguei minha vida a Cristo, 17 anos de idade. Ganhei aquele Novo Testamento. Em uma semana eu li aquele Novo Testamento todo, de Mateus a Apocalipse. Por quê? O meu interesse pelo Senhor. Então ninguém vem me enrolar dizendo que não é para ter batismo, que não é para ter ceia. Só interessa ao diabo isso, irmãos. E é triste de ver quanta gente sendo enganada por esses cães que, se não se arrependerem a tempo, vão para o inferno. Talvez nem haja mais arrependimento para eles, irmãos. Já tenham blasfemado contra o Espírito Santo pelo que estão fazendo, porque distorcem a palavra. Eles sabem que a palavra fala para batizar-se nas águas, fala para realizarmos a ceia, mas eles distorcem, porque o que eles querem são seguidores, eles querem causar polêmica, ser os diferentes, querem inscritos no seu canal do YouTube, querem visualizações. Irmãos, cuidado. O Senhor Jesus nos alertou: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque nesses últimos dias haveriam muitos falsos profetas que enganariam a muitos. Sabe onde estão os falsos profetas? Sabe onde estão os falsos mestres? Eu sei onde todos eles estão: na internet, no YouTube. Porque um falso mestre, um falso profeta não iria perder a oportunidade de usar uma ferramenta como essa para disseminar a mentira. Ele não iria perder a oportunidade de conseguir enganar mais pessoas, movidos pelo diabo. Cuidado, irmãos, o tempo se abrevia, irmãos. Estamos na reta final. Por isso há tanta distorção da palavra. E por isso nós temos que tomar o devido zelo com esses 10 princípios que estamos examinando aqui. Vamos para o 10º, irmãos, e em seguida vamos orar. 10º princípio: a Deus toda glória. Irmãos, quando nos esquecemos disso, nós podemos ir por uma vereda que conduz à perdição. Quantos são os ministérios que começaram muito bem e depois se tornaram uma seita, por acreditarem que só eram salvos aqueles que faziam parte daquele ministério? Eu poderia citar alguns aqui. Eu poderia citar algumas igrejas aqui, onde aqueles que delas fazem parte são ensinados que somente os que fazem parte
daquela igreja, daquele ministério são salvos? Poderia citar alguns aqui, mas não é preciso. O mais importante é que você saiba que esse ministério não salva você, que a igreja bíblica cristã não salva você, que o pastor Alan não é o teu salvador, muito menos o teu Senhor, que a nossa salvação é apenas por meio da graça, pela graça de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo unicamente, apenas por Ele. Esse ministério é apenas mais um ministério que serve a Cristo e a Deus toda a glória. E é por isso, irmãos, que na entrada do local, do galpão onde nos reunimos, na placa bem grande, o que está escrito ali não é o nome do ministério. O que está escrito ali é a Deus toda glória. Mas os homens gostam tanto de denominação, tanto, que outro dia chegou uma cartinha lá na igreja, escrito assim, queremos convidar o ministério a Deus toda a glória. Mas graças a Deus que outros estão entendendo. Eu encontrei com o pastor Felipe no supermercado, já tem mais ou menos um ano atrás, e ele se encontrou comigo e disse: eu vi a placa que vocês colocaram lá, a Deus toda a glória. Eu entendi o recado, pastor, ele disse. Eu entendi o recado. Eu sei que a igreja não mudou de nome. Eu falei, não mudou não, tá? O ministério é a Igreja Bíblica Cristã, mas a gente quer dar um recado para aqueles que exaltam o nome da denominação, o nome do pastor, colocam até foto do pastor, às vezes do lado da esposa, na placa, exaltando o homem, exaltando uma denominação, quando somente Deus tem que ser exaltado, por meio de Jesus Cristo, somente a Ele toda a glória para sempre, irmãos. Então, com isso, nós também aproveitamos para explicar o seguinte, vejam comigo. Segundo os escritos do Novo Testamento, podemos concluir que apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, presbíteros, anciãos, mestres, bispos e diáconos nunca foram termos mencionados como títulos, pois jamais precedem o nome de qualquer discípulo de Cristo nos livros neotestamentários. Vamos dar uma pausa aqui. Você nunca vai encontrar o nome Paulo precedido do termo apóstolo. Apóstolo Paulo. Não tem. Talvez muitos se espantem com isso. Não, pastor, tem sim. Pode ler todo, vai ser bom que você vai ler todo o Novo Testamento de novo. Pode ler tudo de novo, você não vai achar. Mas hoje nós temos as ferramentas, digitais, a Bíblia no computador, no celular. Se você colocar na busca o termo apóstolo, nunca vai aparecer apóstolo e do lado o nome de ninguém. Nem de Paulo, nem de Pedro, nem de João, nem de nenhum dos apóstolos de Cristo. Se você escrever pastor, mesma coisa, não vai aparecer ao lado o nome de ninguém. Se escrever presbítero, a mesma coisa. Se escrever bispo, a mesma coisa. Se escrever diácono, a mesma coisa. Porque nenhum desses termos eram títulos, irmãos. Eles apenas estavam mostrando diferentes atribuições, diferentes funções na obra de Deus. Eu não sou melhor que vocês por ser pastor. Pelo contrário, eu tenho maior responsabilidade, irmãos. E a quem muito é dado, muito se lhe requererá. Queridos irmãos. Então, amados, prosseguindo aqui na leitura, o fato é que esses termos revelam diferentes atribuições, segundo os dons que o Senhor mesmo distribui para estabelecer a ordem e a edificação em Cristo de cada congregação. Ainda que não seja errado alguém ser chamado pelo título que define o seu ministério, devemos lembrar que somos todos igualmente irmãos em Cristo, sendo membros do seu corpo, que é a igreja, e que, portanto, todos devemos servir uns aos outros no serviço ao Senhor. Portanto, não permitimos apresentações nos cultos e nem damos oportunidade para a exaltação de homens,
Práticas essas que não encontramos no modelo da igreja em Atos, mas damos somente a Deus toda glória. Aleluia. Então, eu sei que não temos muito tempo, né? O pastor já deve ter estourado, mas eu gostaria de, antes de orarmos, perguntar se alguém tem alguma dúvida de algum desses 10 pontos que nós mencionamos aqui. Queridos irmãos, qualquer um desses 10 pontos, deixando de ser seguido, traz problema para a igreja. Qualquer um deles, basta você mesmo pensar a respeito. Escolha qualquer um desses 10 pontos e pense em uma igreja que não está seguindo esse ponto que você escolheu para refletir a respeito. E você vai perceber que a igreja que despreza esse ponto terá problemas. E lamentavelmente, é com tristeza, irmãos, que eu digo isso, a maioria das igrejas hoje estão desprezando todos os 10 princípios. Todos, irmãos, todos eles. A minha esperança e oração é que esses princípios não sirvam apenas a esse ministério, mas se qualquer outro ministério quiser também usá-los, são princípios bíblicos, irmãos. Não foi algo que eu criei, é algo que a palavra ensina, amados. Que a palavra ensina, queridos irmãos. Por isso, temos tantas referências bíblicas, e no final aqui, depois do 10º princípio, aqui embaixo, você encontrará escrito o seguinte, uma observação. As referências acima, as referências bíblicas, não são exaustivas, sendo apenas alguns dos versículos do Novo Testamento nos quais se baseiam os princípios bíblicos que definem o nosso ministério. São apenas alguns, não é exaustivo. Estão todos os versículos aqui. Se estivessem, não caberia num folheto, irmãos. Compreendem? Mas os principais estão aqui. Então eu quero aqui incentivar você a, na sua casa, com calma, dentro dos próximos 10 dias, cada dia da semana, faça essa lição de casa. Pegue um desses versículos e veja as referências bíblicas. Procure na sua Bíblia, leia cada uma dessas referências e perceba o que ela tem a ver com o princípio, e que o princípio nasceu justamente destas referências bíblicas reunidas, dando assim a luz, a existência a esses princípios que toda a igreja que almeja ser bíblica e cristã devem seguir para a glória de Deus. Alguém tem alguma pergunta, irmãos? Todos querem logo para casa? Diga, minha irmã. A pessoa de Cristo. A pessoa? A pessoa de Cristo. O que tem a pessoa de Cristo? É Jesus Cristo. É o Senhor. Não, Irmã. Eu acho que era aquele texto de separar a pessoa de Cristo. Ah, tá. É isso? Sobre isso, tá. Então, vou explicar melhor. Vou dar um exemplo aqui importante. Hoje nós temos pessoas que falam de Jesus, mas não seguem o que Jesus ensinou. Essas pessoas estão separando Jesus Cristo dos seus ensinamentos. Elas estão olhando apenas para o personagem histórico Jesus. Elas não estão levando em consideração o que Jesus ensinou. Para elas só importa a imagem de Jesus na cruz e desprezam tudo o que Jesus ensinou, ou a maioria dos ensinamentos dele, ou elas querem seguir apenas aqueles que lhes convém. Porque me chamam de Senhor. Exatamente. Aliás, nesse ponto daqui dos 10 princípios tem esse versículo de Lucas, onde Jesus diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? E assim são muitos crentes hoje. Chamam Jesus de Senhor, mas não o obedecem. Portanto, estão sendo hipócritas, né? Era essa sim a sua dúvida? Sim. Amém. Glória a Deus. Tem mais alguma? Uma ótima pergunta, viu? Ótima pergunta. Mais alguma dúvida, irmãos? Quer falar? Se não há dúvida aqui. Pode falar, minha irmã. Não é questão de dúvida, não, mas é uma questão só de esclarecimento. Certo. O número 7
7. A questão do arrependimento de pecados é a primeira evidência Sim, da fé genuína. Em cima do que você escreveu aqui, Uhum. para a pessoa se arrepender, ela precisa saber aonde que ela está errando. Então ela Sim. precisa conhecer a palavra. Sim. A pregação do Evangelho, então conhecer a palavra Exato. de Deus é necessário para ter um arrependimento. Exatamente. E ouvir, Isso. gera a fé Isso. salvadora. É. A fé cristã. Então, Exato. eu creio que só isso aqui, arrepender. Arrepender de quê? Uhum. A pessoa não sabe o que está pecando. Para ela é natural Uhum. fazer a prática Uhum. normal que ela tem que viver desde quando nasceu. Uhum. Então, para a gente poder ter entendimento Uhum. que é a salvação do Senhor baseada Uhum. na palavra dele Uhum. e conhecer Jesus como Senhor, é necessário conhecer a sua palavra. Exato. Então, aí que vem o arrependimento. Exato. Então, Exato. Por isso que nós temos por primeiro princípio ensinar a Bíblia pela própria Bíblia. Quantas são as pessoas que vão para um culto e na hora da pregação elas não ouvem o ensino da palavra? Leem o texto bíblico a pretexto e o pregador fica falando sobre a sua própria vida, sobre palavras de motivação, coisas do mundo, né? Fica contando piada, etc, 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 né? Agora, quando é pregado o verdadeiro evangelho, como diz o quinto princípio, quando é pregado o verdadeiro evangelho, quando a palavra é ensinada de modo genuíno, aí acontece a ação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não tem compromisso com a minha palavra. O Espírito Santo tem compromisso com a palavra de Deus, irmãos. Se eu pregar a minha palavra, isso não vai gerar fé em vocês. Mas se eu pregar a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir. Então, quando se ouve a verdadeira pregação do Evangelho, é gerada a fé. E o Espírito Santo convence de pecados. E quando a pessoa é convencida de pecado, se ela crê, ela se arrepende. Ela vai se arrepender. Então foi uma excelente observação. É claro que uma pessoa que só ouve uma falsa pregação, ela não vai ser conduzida ao arrependimento. Porque o Espírito Santo não está operando ali, irmãos. Paulo deixou bem claro que onde se prega outro evangelho, se prega outro Jesus, e o que atua ali é outro Espírito que não é o Espírito Santo. Isso é muito grave, irmãos. Então, eu costumo dizer que a pregação é o leme da igreja. Pastor Wellington, uma igreja que seja sadia, ela precisa ter uma pregação da sã doutrina. Quem prega a sã doutrina terá uma igreja sadia. As ovelhas do Senhor, elas vão procurar cada vez menos o pastor para fazer gabinete. Por quê? Porque pela palavra elas estão sendo transformadas e estarão passando a dar cada vez melhor testemunho de Cristo para a glória de Deus. Estarão sendo sempre motivadas a permanecer em Cristo. Isso vai fazer com que elas sejam pessoas cada vez melhores para a glória de Deus, no sentido de ter um caráter transformado, de dar um bom testemunho, de não se abalar com as coisas do mundo. Quando vier o vento, a tempestade, quando transbordarem os rios e derem com ímpeto contra a vida daquela pessoa, ela não vai desmoronar, não vai desabar. Por quê? Porque está edificada na rocha, está praticando a palavra de Deus. Isso é fundamental. Bem? Então, alguém mais gostaria de um esclarecimento em algum ponto? Alguém mais? Não mesmo? Irmã, por favor. É uma experiência. Certo. Porque foi dado estudo, né? Na Uhum. quinta-feira, Uhum. lá na minha casa. Aí quando foi de quinta para sexta, a Brunelli acordou às 3 horas da manhã e ficou lá acordada, no vídeo e tal, né? Uhum. Aí eu fui embora e depois de trabalhar. Quando Certo. eu cheguei ontem, aí a minha irmã estava lá em casa. Uhum. Aí ela falou pra mim assim, aquele estudo ficou na minha cabeça. Gente, foi maravilhoso aquele estudo com pastoral. Glória a E Deus. eu fiquei sendo incentivada a ler mais a Bíblia. Glória a Deus. Minha filha, Que benção. falando, né? Que benção. Aí deu uma certa hora, eu falei assim, Catherine, vamos lá na casa da Sônia. Aí foi,
cheguei em casa, minha irmã olhou para mim e falou assim, o nosso dia hoje foi todo envolvido pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Porque quando eu cheguei aqui, eu já estava com o olho assim, tia, eu tô desde 3 horas da manhã acordada. Glória a Deus. Aí ela disse, não, tem, vamos descansar. Aleluia. Né? Aí ficava cantando, lendo a Bíblia. Aí eu falei assim, então vamos orar, porque nós temos assim uma bênção que Deus nos determinou, de orarmos todos os dias. Né? Eu falei assim, então vamos orar, Rosana, para você, né, para a casa dela. Aí a Gisele subiu. A Gisele subiu e falou assim, eu não estou conseguindo ir lá para o negócio dela. Olha. Eu não estou conseguindo, eu só foi com toda história. Glória a Deus. E eu vi Que maravilha. algo. Aí eu falei, pode falar, Gisele, porque a Gisele é assim uma nova convertida que nem parece, né? Aí ela falou assim, eu estou sentindo algo dentro de mim, não sei se está certo, se estou errado, mas eu vou falar com as minhas palavras. Aí eu falei, pode falar, irmã. Aí ela falou assim, só coisa boa na minha cabeça, foi tão maravilhoso. Glória a Deus. E eu não sei se está certo não, mas eu vim para dizer que a verdadeira igreja está dentro de nós se observarmos a palavra. Né? Porque não vamos encontrar um lugar realmente perfeito para Deus. Eu achei que maravilhoso, pastor, para uma pessoa, né? Glória a Deus. Eu falei assim, foi muito aproveitoso, foi muito abençoado. Glória a Deus. Né? Que Deus Amém. continue nos despertando. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Isso. É verdade. Glória a Deus. Amém. Louvado seja a Deus toda a glória. Amém.